Bem, ouvintes do programa Fora da Caixa, aqui na Rádio Exclusiva FM, vamos começar mais um Momento Saúde e hoje a doutora Thaís vai falar sobre artrose. Boa noite, doutora Thaís, e já começo falando aos seus ouvintes o que é artrose. Boa noite. Bom, a artrose é a doença relacionada com o desgaste da cartilagem da articulação, mas em geral a artrose é confundida com artrite, que é um reumatismo que provoca inflamação nas articulações que se apresentam com dor, calor e vermelhidão. O desgaste da cartilagem, que reveste nossas juntas, é absolutamente normal, faz parte do envelhecimento do organismo humano, como as rugas, por exemplo. A cartilagem seria como um amortecedor, que serve para evitar o contato, o atrito dos ossos da articulação um com o outro. Quando atingimos o auge do desenvolvimento do músculo dos ossos, no início da idade adulta, já se inicia um silencioso processo de desgaste articular sem sintomas que lentamente vai progredindo. Acontece porque as células que formam a cartilagem não se regeneram. Assim, uma vez destruídos, não há como reparar. Além disso, a cartilagem ela não é irrigada por sangue, não recebe nutrientes por meio dos vasos sanguíneos. E se submetermos alguma de nossas articulações a um estresse precoce, como acontece em esportes em nível competitivo ou traumas, esse processo pode ser ainda mais precoce. Apesar de ser um fenômeno que ocorre para todos, ele não é igual para todo mundo. Por fatores genéticos, há quem apresente artrose mais precocemente, ou também pode se comportar mais agressivamente, deformando a articulação. Bem, doutora Thaís, quais seriam os fatores de risco para a artrose? Existe uma predisposição hereditária familiar na artrose de mãos. O trauma nas articulações está associado com o desenvolvimento mais cedo da artrose. A obesidade sobrecarrega as articulações que suportam o peso do corpo, como os joelhos, quadris, coluna e pés, que passam a desenvolver um desgaste articular maior. A menopausa, por um fator hormonal, acelera o desgaste nas mulheres, sendo comum o aparecimento dos sintomas nessa fase. E algumas doenças, como diabetes, alterações da tireoide, a postura incorreta e o tipo de trabalho que a pessoa exerce também pode favorecer a doença. Então, quais seriam as articulações comumente afetadas pela artrose? As mais comuns são articulações dos dedos das mãos, da coluna, principalmente a cervical e a lombar, e aquelas que suportam o peso do corpo, como quadris, joelhos e pés. E agora chegando aqui uma pergunta da Rita de Guarulhos. Quais são os sintomas da artrose? Os principais sintomas são a dor e a rigidez da articulação. O sintoma se desenvolve de forma discreta e mal definida, passando despercebidos na maioria das vezes. Nesse início, a dor pode se manifestar como um dolorimento articular de curta duração ou como a sensação de juntas pesadas, ou ainda como uma agulhada ou ferroada passageira. À medida que o acontecimento evolui, os episódios dolorosos se repetem com maior intensidade e duração, tornando-se nitidamente relacionados com o início do movimento, ao levantar de uma cadeira, por exemplo. Nos casos mais avançados, há perda total da cartilagem, com dor intolerável ao mais leve movimento, deformidade e endurecimento da junta, que perde a mobilidade parcial ou totalmente. O enrijecimento articular pós-repouso ou de manhã é comum, durando alguns minutos, no máximo meia hora. Bem, chegando agora uma pergunta bem técnica, é da enfermeira Fabiola de São Paulo. Se a osteoartrose tem cura, doutora Thaís? Bom, como ainda não descobrimos como regenerar o tecido cartilaginoso, devemos tratar os sintomas da artrose com analgésicos sempre anti-inflamatórios nas crises e alguns medicamentos que são protetores da cartilagem, bem específicos. A medicação, no entanto, é apenas uma pequena parte do tratamento. Perder peso, fortalecer globalmente a musculatura, utilizar técnicas de fisioterapia, como a hidroterapia e hidroginástica, associar a acupuntura como aliada no combate à dor, são algumas das medidas que podem melhorar muito os sintomas. Bem, nesse caso, então, o paciente com artrose deve fazer repouso ou exercício? Tanto o repouso como o exercício é importante no tratamento.
O repouso é recomendável quando a articulação está inflamada ou muito dolorida. Superada essa fase, o repouso deve ser praticado diariamente por pelo menos 30 minutos nas articulações que suportam carga, que são os quadris e os joelhos, tanto de manhã como no período da tarde. Por outro lado, exercitar as articulações diariamente é um hábito recomendável. É suficiente realizar caminhadas pelo menos 20 minutos em lugares planos. Hidroginástica e natação podem ser úteis para o tratamento, melhor condicionamento físico, mas não deve ser executado sem a devida orientação médica. Caso contrário, sua prática poderá acelerar ou agravar a doença. E como sempre, doutora Thaís, como a senhora é médica homeopata, quais seriam aí as questões relativas à homeopatia e artrose? Bom, como entendemos, então a artrose faz parte do processo de envelhecimento do corpo. Se a homeopatia fosse introduzida na vida das pessoas de forma precoce, visando manter o organismo em um melhor equilíbrio, apesar da nossa herança familiar, dos fatores externos, como a alimentação, a prática de exercícios físicos ou não, enfim, apesar dos nossos hábitos, ela atuaria de forma preventiva, minimizando os sintomas, promovendo um envelhecimento do organismo como um todo, com todos os órgãos e estruturas no mesmo nível, e não um em disparidade com o outro. Entretanto, como nossos hábitos e nossa cultura não prioriza essa medicina preventiva, essa é uma realidade um pouco distante. Mas mesmo assim, a homeopatia pode ajudar e muito, oferecendo medicamentos para dor que não apresentam os malefícios do uso contínuo dos analgésicos e anti-inflamatórios com seus efeitos colaterais. E também existe a possibilidade de oferecer ao organismo medicamento proveniente de cartilagem, mesmo de articulações, estimulando o seu corpo a proteger e repor essa cartilagem. Bem, chegamos a mais um final do Momento de Saúde de hoje, onde a doutora Thaís falou com muita propriedade sobre a artrose. Então, doutora Thaís, boa noite, obrigado mais uma vez e até semana que vem. Muito obrigada, eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes e a todos do programa Fora da Caixa.